Olá a todos que nos assistem, associados da De Olho no Material Escolar e interessados na pauta de educação e também pelo setor produtivo. Eu sou a Michele Birk, diretora de comunicação da De Olho, e aqui conosco Fernanda Slutches, também diretora de comunicação, e estamos gravando mais um Olhar Agro na Educação. Hoje recebemos um convidado que carrega em sua trajetória a combinação rara entre alta formação técnica, experiência prática em diversos segmentos e profundo entendimento do papel da aviação no setor produtivo brasileiro. Rafael Macul Pérez é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, piloto com passagem por grandes companhias comerciais, atuação na aviação agrícola e experiência em serviços aéreos especializados. Um profissional que vive na prática os desafios, a complexidade de operar em áreas estratégicas para o país. Falar com o Rafael é também uma oportunidade de ampliar nosso olhar sobre como diferentes setores, como o transporte, o agro, a logística, a engenharia, a tecnologia, dependem do preparo, rigor e tomada de decisões baseadas em evidências. Na aviação, assim como na educação, nada acontece por improviso. Existe planejamento, controle, checagem, disciplina e um longo processo antes de decolar. É uma lógica que conversa diretamente com as pautas da De Olho, porque nos lembra que formar pessoas exige método, responsabilidade e compromisso técnico. Ao longo desse episódio, queremos entender como as experiências do Rafael, desde a formação no ITA até os voos comerciais e também as operações agrícolas, se conectam com os grandes desafios educacionais do Brasil. Queremos falar de segurança no processo, de aprendizagem contínua e, é claro, da importância de aproximar a educação, setor produtivo e vida real. Porque quando entendemos como as diferentes áreas se encontram, abrimos espaço para uma formação mais completa, mais humana e mais alinhada ao futuro. Rafael, muito bem-vindo. Já quero começar te perguntando, na sua visão, o que essas experiências profissionais lhe ensinaram sobre formação, disciplina e responsabilidade, e como se relaciona com a importância da educação. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês. E, bom, respondendo a primeira pergunta, eu sempre fui um menino que gostei muito de estudar, né, na escola, sempre, e tive a sorte, né, o privilégio de ter excelentes professores que me puxaram um pouquinho além do normal, da escola normal, né, combinávamos de fazer aula depois das aulas, horários a mais. Na época, para participar das Olimpíadas de matemática, física, química, que eram as áreas que eu sempre tive mais interesse. E junto a isso também, meus pais sempre me incentivaram muito, né, a mim e a meus irmãos, a buscar algo a mais e além do básico e sempre buscar os nossos objetivos, lutar pelo que a gente queria, né? E foi interessante participar aqui, né, desse podcast que me fez refletir muito sobre o passado, sobre coisas que às vezes ficam esquecidas lá no fundo da memória. E, e uma coisa assim que eu vejo que sempre me deu um gás, me deu esse combustível para lutar, buscar algo a mais, foi ter um objetivo lá na frente, ter um foco, né? Eu tive a sorte de muito novo saber já o que eu queria, sempre fui apaixonado por aviação desde pequenininho. E tendo isso como um objetivo lá longe, sem dúvida ajudou a enfrentar os maiores desafios e, inclusive, entrar no ITA, que é reconhecidamente uma faculdade muito difícil de entrar e acho que até um pouco mais difícil de sair, né? O nível lá, a régua, ela é muito alta. E as pessoas que estão com a gente também são pessoas, né, de um gabarito muito alto, que tem um histórico parecido e tem muita disciplina, muito estudo. E lá, além de ser alta a régua, tem pouca margem
para erro, né? No ITA, a... primeiro você não pode reprovar, não existe isso igual nas faculdades aí que 5 anos, mas o pessoal se forma em 10 anos, 12 anos, ou seja lá o tempo que for. Então, no ITA não existe reprovação. As notas lá, basicamente, resumindo, né, é por conceito. Então, de 0 a 5 é deficiente, de 5, se eu não me engano, a 6,5 é insuficiente, e aí a partir de 6,5 tem lá o regular, bom, muito bom e louvor. E basicamente, uma nota abaixo de 5 acabou, é reprovação, né, segue o seu caminho, não pode continuar. E entre 5 e 6,5, você vai para uma segunda época que você tem que tirar a média acima de 6,5. Só que você só pode acontecer isso 5 vezes ao longo do curso, né? Então, realmente é muita pressão lá dentro para a gente manter o padrão. E se você não tiver a cabeça muito boa, ou se você não tiver algo maior lá na frente, realmente é muito difícil de continuar, né? Então exige muita disciplina de todos. E a gente está falando de criança, né? Criança de 18, 20 anos que entrou lá. Então, acho que a disciplina é muito importante nessa jornada, né? O Rafael, e você falou um pouquinho, né, sobre a questão de não errar, né? De ser preciso. Contam para a gente sabe que existe um processo rigoroso dentro da aviação de controle, checagem, tomada de decisão antes de cada voo. Uma errada compromete a vida sua e de pessoas, né? Você pode Uhum. explicar para a gente esse processo e como essa lógica pode inspirar práticas educacionais e de gestão pública? Legal. Bom, a preparação para um voo, ele começa muito antes da decolagem em si, né? Quando os passageiros estão lá, tá todo mundo sente aquele friozinho na barriga, a hora que dá aquele motor e aceleração. A gente que trabalha com isso já começou a estudar o voo muito antes. Então, primeiro, você tem que saber como é que está a meteorologia, né? Esse é um dos principais fatores, porque a gente está voando no meio, né, da meteorologia e a gente consegue saber com alguns dias de antecedência as frentes que estão chegando, ou no caso ali do Caribe, se tem um furacão que está se desenvolvendo, para que lado ele está se deslocando. E além disso, sabendo da onde a gente vai, né, que é a nossa origem, para o nosso destino, a gente tem que saber as condições das pistas, dos aeroportos, as condições meteorológicas que vai ter no aeroporto de chegada, de saída, ao longo do caminho. Às vezes pode ter alguma obra, alguma manutenção nos equipamentos dos aeroportos, isso pode comprometer, por exemplo, chegar num aeroporto com condições adversas, se os sistemas não estiverem funcionando. Tem aeroportos que têm horários de funcionamento, às vezes não funciona em algum determinado período da noite, ou tem restrições, né, de horários de chegada, saída. E além disso, tem todos os aeroportos de alternativa. Então a gente nunca decola para um aeroporto sem ter pelo menos uma alternativa. Se porventura uma aeronave quebrar na pista ou se o tempo estiver ruim, a gente não pode chegar lá de surpresa e falar, e agora, para onde a gente vai? E principalmente os voos mais longos, né, ao longo do caminho, a gente também tem que ter alternativas. Então, às vezes, você pega um voo da Europa aqui para o Brasil, você vai atravessar o oceano, ou você vai atravessar ali o norte da África, que nem sempre tem muitas opções. Então, a gente já tem que saber exatamente a cada ponto quais seriam as nossas alternativas no caso de ter um problema médico a bordo. Não precisa ser só um problema técnico, mas você pode ter um passageiro passando mal e a gente precisa chegar em solo, né? Nem sempre a gente tem os recursos para atender esse passageiro durante o voo. Então, tudo isso entra na nosso planejamento. As rotas também mudam, né? A gente está falando aí do mundo inteiro, então existem legislações específicas de cada
país e a gente tem que se adequar a todas elas. E isso seria uma preparação anterior. Mais próximo da decolagem, aí a gente vai refinar isso. Então, tem uma frente chegando, mas no dia da decolagem pode estar um pouco melhor, um pouco pior. E aí a gente vai ver isso, vamos dizer assim, um dia antes do voo, ou às vezes, se o voo é no fim do dia, de manhã. Tem a questão de performance da aeronave, né? Então, você vai decolar com mais combustível, esse avião vai precisar de mais pista. Se o dia está mais quente, também isso influencia na quantidade no comprimento de pista que a gente precisa, né? Na subida. A gente tem que estar preparado se na decolagem perder um motor. O avião tem dois motores. Se a gente perder um motor na decolagem, o avião tem que ser capaz de ou abortar e ter pista suficiente para a gente parar na pista com segurança, ou mesmo com um motor falhado, continuar a decolagem, livrar os obstáculos e subir para fazer para tomar as ações necessárias e voltar com segurança. Então, tudo isso são situações que você não pode esperar na hora, não dá tempo. Se você tiver um fogo no motor no meio da decolagem, não dá tempo para você fala, e agora, o que que eu vou fazer? Então, tudo isso são decisões que você já decola. É interessante, a gente, antes da decolagem, a gente já decola preparado para ter um fogo no motor, uma pane, e a gente já sabe até qual momento a gente pode abortar a decolagem, ou a partir de tal velocidade, não, eu vou prosseguir porque não tem mais pista em frente, e eu tenho desempenho para decolar. Então, tudo isso exige planejamento e exige uma memória muscular, né? Porque na hora é muito mais uma reação do que de fato você parar para pensar o que você vai fazer. E fora isso, né, a gente faz sempre um debriefing que a gente fala após o voo. Então, para a gente olhar para o nosso voo e ver o que você falou lá, não é que não tem margem para erro, óbvio que a gente erra, nós somos humanos, né? Todo mundo é humano, mas a gente sempre mitiga esses erros. E depois do voo a gente olha para trás e fala, a gente avalia quais foram as decisões boas que a gente tomou, as decisões não tão boas, o que pode melhorar, e isso sempre é um aprendizado para o próximo voo. E outro ponto interessante também é com relação aos acidentes aeronáuticos, né? Que apesar de ser o meio de transporte mais seguro, obviamente a gente vê os acidentes, eles acontecem, estão aí na mídia, mas existe no todos os países, né? Eles têm uns órgãos extremamente competentes e sérios que investigam esses acidentes. E o objetivo dessa investigação não é exatamente achar culpado enfim, para colocar na cadeia, ou seja lá o que for, mas é achar as causas prováveis que levaram àquele acidente para trabalhar como aprendizado. E esse aprendizado ele vai ser utilizado desde o fabricante que fez aquele avião, que pensou aquele avião, né, os engenheiros, até os fabricantes dos componentes, dos motores, dos sistemas aviônicos e até para o treinamento de pilotos, né? A gente que é piloto dos aeronaves mais complexas, a gente tem que fazer treinamento todo ano. Então é diferente do carro que minha carteira vence a cada 10 anos, aí eu vou lá, preencho uma papelada e vale mais 10. Nós, pilotos, somos submetidos a um treinamento bastante rigoroso, anual, ou em alguns casos até a cada 6 meses. E no final desse treinamento a gente é submetido a um exame. E, e se você não passar esse exame, você perde sua carteira. Você tem que refazer o treinamento ou enfim, você não está apto a voar. E esses aprendizados dos acidentes, eles sempre são colocados nesse treinamento, né? Ah, e Muito, assim, não é que a desculpa. gente é super-homem e sabe tudo isso, tem tudo isso na cabeça. A gente só segue uma regulamentação muito restrita, muito, né? E tudo isso
não é inventado pelas companhias aéreas ou pelo dono do avião. Tudo isso é um regulamento e basicamente segue um padrão mundial, que é a ICAO, né? É o órgão mundial que regulamenta a aviação, e cada país tem os seus órgãos. No nosso caso aqui do Brasil tem a ANAC, então tem todos os regulamentos da ANAC, que são de certa forma padronizados, né, com os FARs, que são os americanos, os europeus, cada país tem o seu, mas todos seguem mais ou menos a mesma linha, até porque um avião decola da Austrália e vem pousar aqui no Brasil, atravessando, né, outros países. Então, você não pode simplesmente cada país fazer do seu jeito e não tá nem aí para o que acontece nos outros países. Então, tudo isso é extremamente regulamentado. E todo o nosso voo, ele segue checklists, que são checklists sempre aprovados pelo fabricante do avião. Então, é uma coisa que, para quem não é do meio, pode até parecer um pouco exagero, mas para nós que somos da aviação, que vivemos disso, né, profissionalmente já há muitos anos, faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, no carro, você entra no carro e você liga a chave. A gente não, a gente, antes de entrar no avião, a gente faz uma inspeção externa do avião para ver se está tudo em ordem, se não tem nada solto, se está tudo conectado. Aí depois a gente entra na cabine e vê se todos os botões estão como deveriam estar. E aí, antes de dar partida, a gente abre um checklist e vê item por item, se foi feito cada ação. Mesmo que eu voe, eu já, vamos dizer, um dos aviões que eu vou, eu já vou ele há mais de 10 anos, e o checklist é o mesmo, só que eu continuo fazendo item por item, mesmo que eu saiba, mesmo que eu já tenha feito, mas eu checo novamente, item por item, para ter certeza de que não esqueceu nada. Deu a partida, você tem outro checklist após a partida. Antes da decolagem, você tem um checklist antes da decolagem. Após a decolagem, você tem um checklist após a decolagem. Se eu tiver qualquer problema de qualquer sistema do avião, eu tenho um checklist para lidar com aquele problema. Obviamente, né, como a gente falou mais cedo, se é um problema mais urgente, que não dá tempo de eu pegar e abrir um checklist, eu tenho os memory items. Então, cada avião tem os seus memory items. Então, dependendo da situação, numa condição de emergência, eu vou ter uma resposta de memória muscular. Eu não vou passar por um checklist, mas eu vou tomar as ações do memory item. E depois que eu tomei as ações, que o avião está numa situação segura, controlado, eu vou ler o checklist, inclusive esses memory items, eu vou repassá-los e ter certeza de que eu fiz tudo certinho, né? Muito, muito bom, Rafael. E enquanto você falava, eu ficava aqui pensando que é uma organização, um sistema que com certeza poderia e deveria ser usado de exemplo para todos os outros setores do país. E tem muito a ver, né, vem muito ao encontro daquilo que nós da De Olho estamos buscando para o Plano Nacional de Educação, quando nós, né, solicitamos que haja esse planejamento, que haja a oportunidade de medição dessas metas, que essa medição não aconteça, né, essa prova não aconteça no final dos 10 anos do Plano Nacional de Educação, e sim anualmente, né, que está semestralmente, a gente sabe que também, né, ficaria bastante difícil, o quanto que esse modelo da aviação deveria e poderia ser aplicado em outros setores também do nosso país. É realmente, né, se a gente for pensar, o tempo de voo é o detalhe, né? É algo muito, Sim. muito pequeno perto de todo esse pré e pós que vocês fazem. E Eu você, acho assim, legal até, só te interromper, é muito interessante até fazendo esse paralelo, né? Que quando a gente pensa no Plano Nacional de Educação, a gente está pensando nesse planejamento antes do voo, né? Então, é a hora que dá tempo de olhar com calma tudo, né? E criar as normativas, criar vamos dizer, o plano de voo que a gente vai seguir. exatamente. E aí fazer esses cheques semestrais, anuais, né, para corrigir a rota e ver se de fato aquilo que a gente
que foi planejado, né, que foi lá para o Congresso, que foi aprovado, nem sempre, às vezes, você tem mudanças de rota para fazer, né? É interessante fazer esse paralelo. Muito, muito interessante mesmo. E é um trabalho, né, de excelência que vocês da aviação têm a compartilhar com todos os outros setores. E você que atuou diretamente em operações agrícolas, como que você enxerga, Rafael, essa conexão entre a aviação, o agro, o setor produtivo? E por que você acredita que seja importante que os estudantes entendam que o Brasil depende dessas cadeias integradas para funcionar? Eu acho que o agro e a aviação têm absolutamente tudo a ver. Principalmente no Brasil, né, em que não só o país é muito grande, mas as áreas produtivas são muito grandes. E a aviação, ela otimiza muito o tempo, principalmente numa produção específica, muitas vezes você precisa agir rápido, né? Às vezes porque a praga veio de uma vez, ou porque vai chover e eu preciso tomar essa ação antes da chuva, porque depois da chuva, se tiver um veranico e eu não tomei determinada ação, eu vou perder muita produtividade. E a aviação, ela entra muito bem nisso porque ela resolve muito rápido, né? Dependendo da área, dependendo do avião, a gente consegue aí, vamos dizer, falando numa aplicação, a gente consegue falar em conseguir atender, vamos dizer, 100, 150, 300 hectares por hora, né? Então, quantos dias ou até semanas você levaria para fazer isso com um trator? Depois de uma chuva que está tudo meio atolado, que não anda. Então, assim, a aviação ela dá muita agilidade nisso. E eu não restringo só a aviação agrícola, né? Mas a gente está falando do Brasil, que é um país continental, um dos maiores países do mundo, que, apesar disso, a infraestrutura é muito precária, as estradas são muito ruins, muitas vezes nem asfalto a gente tem. E então a aviação ela serve para conectar esse Brasil, né? Para conectar a Amazônia, os Pampas gaúchos, o Nordeste, o Centro-Oeste. E aí eu não coloco só a aviação comercial, que tem sim o seu papel, é muito importante, mas, por exemplo, no Brasil, do tamanho que é, a gente tem mais ou menos 100, 130 cidades atendidas pela aviação comercial. E eu diria que uma grande concentração delas aqui no sul, sudeste. E como é que faz para chegar nesses outros? Eu acho que o Brasil deve ter o quê? 8.000 cidades, né? 7.000 cidades, imagino. Como é que chega lá? Então, a aviação executiva ela tem o seu papel muito importante também. E só, por exemplo, para ter uma base de comparação, né? Os Estados Unidos, que é um país extremamente forte, né, também na agrícola e de dimensões semelhantes à nossa aqui no Brasil, a aviação comercial deles atende mais de 500 cidades. Então a gente está falando aqui do Brasil de 130 para 500, né? Então eu acho que a aviação, tanto na parte diretamente produtiva, como na parte de ligação, ela é muito importante, né? E aí, a segunda parte da sua pergunta, né? O Brasil ele é o maior produtor de alimentos do mundo, né? E eu acho que cada dia vai ter maior relevância nisso. E não só isso, mas a gente é o único país no mundo, eu acho que eu posso dizer isso, posso ser um pouco presunçoso, mas eu acho que é o único país do mundo que consegue produzir o que a gente produz e preservar o que a gente preserva, né? Então, e isso vai ser cada dia mais importante, né? Eu acho que a gente já está sofrendo ataques contra isso, mas eu acho que falta a gente mostrar isso para o mundo, né? Mostrar que a gente produz e que a gente preserva. E por trás de
toda essa produção, né, a gente tem uma cadeia, não é só o fazendeiro que está lá plantando a soja, o milho, produzindo gado, produzindo suínos ou aves, mas tudo isso tem uma cadeia antes da produção, né, que envolve aí as tecnologias, né, uma semente que está sendo plantada hoje, ela foi desenvolvida ao longo de vários anos, né, aí pela Embrapa, outros centros de pesquisa, tem os adubos, tem os insumos que foram produzidos, foram desenvolvidos ao longo de décadas, né, pelas empresas. Isso tem que chegar lá no campo, isso tem que ter um treinamento, as pessoas que vão de fato operar, de fato plantar, tem que ter um treinamento, então isso envolveu um curso, uma especialização, e depois isso tem que ser escoado, né? E tem que ser escoado para algum lugar, então a gente precisa de gente que vai negociar isso, que vai negociar com os órgãos internacionais, com os órgãos, fazer acordos bilaterais, e tudo isso é gente, né? Tudo isso é gente que vai ser formada, que vai ser educada, então, os estudantes, eles precisam primeiro conhecer isso e se orgulhar disso, se orgulhar de fazer parte desse país, de fazer parte desse processo, desde o operador da máquina, desde do pequeno produtor que está lá manualmente capinando, tirando a erva para produzir para a vaquinha dele pastar e ele produzir o leite, até os diplomatas, os políticos, os os CEOs de empresa, os executivos grandes das empresas, eles têm que ter noção dessa integração e ter noção do tamanho que é isso para o Brasil, até para poder negociar lá na frente, negociar lá na Europa, nos Estados Unidos, na China, e saber do que eles estão falando, saber o tamanho que é o Brasil, a importância que é o Brasil, né? Então, tudo integrado. Não adianta eu ser o maior produtor de soja do mundo se eu não tenho alguém que vai lá bater na porta da China, mostrar, ó, eu tenho soja aqui para te vender. E junto a isso, eu estou preservando, a minha biodiversidade é a maior do mundo e continua sendo. Sim. E provar para o europeu que ele está comprando um agro verde, né? Se eles estão tão preocupados com isso, e tem que estar, né? A gente tem que mostrar, a gente produz dessa forma. E isso só é possível integrando tudo, né? Para saber qual que é o sistema. E você falou muito o tempo todo de conexões, né? Conexões entre as cidades do Brasil, conexões entre os setores, né? E para estabelecer essas conexões com os nossos jovens, né? E aí, eu fiquei aqui pensando, Rafael, quais foram os momentos mais desafiadores que exigiram calma, técnica, capacidade de adaptação, mas como isso, né, como essa expertise ou esse desenvolver, porque isso é um amadurecimento, tanto pessoal, profissional, técnico, né? Mas que a gente pode ensinar a resiliência na formação dos nossos jovens em lidar com os problemas reais. A gente tem visto que a resiliência dos jovens tem diminuído com o passar do tempo. Nós estamos sofrendo um gap de profissionalização. E na aviação, você trouxe muito essa capacidade da resiliência, das conexões, mas diante de grandes desafios. Que dica que você daria assim para os jovens de hoje fazendo esse link? Acho que a formação aeronáutica ela é muito interessante, porque, assim, primeiro que o voar já é algo fascinante, né? Que desde os idos tempos que a gente tem aí escritos sempre foi algo que fascinou o ser humano. E é interessante o caminho e eu não estou falando de mim, isso todos os pilotos que eu conheço passam mais ou menos por esse processo, né? A gente sempre começa bem devagarzinho e vai conquistando pequenas vitórias. Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei voando planador, né? Que é um avião que não tem motor. Então, você sempre começa, você sempre tem um instrutor, né? Os aviões todos de instrução têm duplo comando, então tanto o instrutor quanto o aluno têm exatamente os mesmos comandos. E nos primeiros voos é assim, é absolutamente impossível
você conseguir, por exemplo, se manter atrás do avião rebocador, né? Um planador, como ele não tem motor, um avião com motor puxa ele e eles vão, né, decolam. No começo você acha impossível se manter atrás do rebocador. Você tá cada hora para um lado, você fala, isso vai ser impossível. Aí chega um momento que você consegue. Você não só consegue se manter ali controlado, como faz parte da instrução, você subir, descer, ir para um lado e para o outro. Então você conquista isso. E aí essa, vamos dizer, é uma das primeiras conquistas. Depois disso, você já está aprendendo a pousar, obviamente, com o seu instrutor. Isso é uma nova conquista. E aí chega um momento que o seu instrutor fala: tudo bem, parabéns, você está pronto para ir sozinho. Isso é uma conquista maravilhosa, assim, porque você fala: puxa, sou só eu ali, não tem acostamento, não dá para parar, puxar o freio de mão e começou, tem que terminar. Então, você foi passo a passo, ninguém vai te soltar lá em cima de uma vez, você foi vendo que você consegue e as suas responsabilidades vão aumentando, porque chegando nesse momento, a responsabilidade de voltar em segurança para o chão é sua, totalmente sua, não tem mais ninguém ali que vai te ajudar nisso. Então, eu acho que isso é muito importante e talvez isso falte. Eu acho que esse passo a passo, ir ensinando passo a passo, só que ao mesmo tempo ir aumentando a responsabilidade junto. Eu acho que isso é importante para o jovem ver que ele é capaz e ver sentido naquilo que ele está aprendendo, né? E aí depois disso, você começa a voar sozinho, aí você vira instrutor de voo, né? Então, a sua responsabilidade aumentou, porque agora a vida do seu aluno depende do que você vai ensinar ele. E o momento, eu lembro bastante, assim, era muito gratificante, mas sempre aquele friozinho na barriga de você liberar um aluno para voar solo. Porque aí a minha responsabilidade como instrutor já não é sobre a minha vida, é sobre a vida de outra pessoa. Só que eu fui preparado para isso. Obviamente, não é o meu primeiro aluno que eu vou liberar para dar instrução. Eu dei instrução para vários alunos diversas vezes e eu fui crescendo vamos dizer assim, minha posição como instrutor. Eu sou um instrutor júnior para um instrutor sênior e vamos dizer só no final, quando eu já tenho muita experiência como instrutor, que eu estarei apto a liberar um aluno ou avaliar esse aluno para ver se ele está pronto para voar, né? Então agora minha responsabilidade já não é só sobre mim, é sobre a vida desse aluno. E vai crescendo. Depois eu estou voando agrícola, que a responsabilidade já, né? Eu tenho uma responsabilidade sobre a produtividade daquela área que eu estou aplicando. Na agrícola, eu nunca tive instrução no avião, porque o avião agrícola só cabe um piloto, o resto é para carga. Então, eu tive uma instrução no avião de 2 lugares sobre como é a operação, mas a hora que eu subi naquele avião, sou eu e vamos lá, vamos colocar em ordem o que você aprendeu, né? Então, é interessante que as responsabilidades vão crescendo junto com o seu crescimento, né? E aí, só dando um fast forward aí, depois eu tô levando 80, 90, 100 pessoas ali atrás de mim. Então, a vida dessas pessoas depende de mim. No começo, como um copiloto, tem um comandante que está me ensinando isso. Depois, como comandante. Então, no fim, a palavra final, né, a autoridade final de um voo, de um avião, é do comandante. É ele que vai decidir se a gente vai decolar, se não vai decolar, se as condições meteorológicas permitem, se o avião, às vezes, pode ter alguma pane em algum sistema, isso pode comprometer o voo, então eu não vou, ou não, é um voo curto, diurno, que esse sistema não vai influenciar negativamente na minha segurança. E tudo isso não é da cabeça do piloto só. Tem um manual que fala se eu posso ir em quais condições, mas a palavra final é dele. E a responsabilidade sobre aquelas 300, 400 vidas é dele, né? Então, eu acho que isso de você ensinar e cobrar e dar essa responsabilidade, eu acho que isso é muito importante, inclusive para o jovem ver que ele é capaz, né? Eu acho que hoje em dia, muitas vezes,
a gente talvez até seja responsabilidade nossa como tutor, como, né, educador, e eu digo até como pai, né, de você não dar as responsabilidades juntos. Isso acho que frustra muito, né, as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, nesse ponto, né? Não sei se eu respondi a Não, pergunta ou sim. se eu só enrolei, mas Não, ótimo. E, infelizmente, pelo tempo, a gente está indo aqui para o final, mas a gente não gostaria de deixar de te perguntar, Rafael, porque você teve, né, uma oportunidade e a capacidade também de entrar numa das maiores escolas do Brasil, né, que é o ITA, entrar e sair, né, como você disse, porque a dificuldade de sair, às vezes, assim, pensando até tão ou mais ou maior do que a de ter entrado. E como que você entende, Rafael, que o Brasil poderia se beneficiar de uma formação que integra a ciência, a tecnologia, a prática, né? Que é tudo isso que você teve na sua formação, né? E também o conhecimento sobre o mundo do trabalho. Isso no geral. Então, como que a gente poderia se beneficiar aqui no Brasil se todas as escolas pudessem oferecer esse conhecimento? eu acho que assim, eu acho que o objetivo da educação é preparar as crianças, os jovens para o mundo, né? E quando eu falo educação, acho que educação é a educação que a gente recebe dos nossos pais, né? Da- em casa e da escola, em conjunto. Eu acho que o objetivo é preparar as crianças para o mundo, para a vida real. Então, assim, isso foi algo que eu tenho desde sempre, desde muito novo. Eu nunca gostava muito das coisas muito teóricas, embora hoje eu veja a importância delas, né? Mas eu sempre achei que devia ser tudo muito prático. Eu acho que a teoria tem sua importância, né? É ela que vai, vamos dizer assim, definir o que que a prática é. Eu acho que uma não existe sem a outra. Mas, no fundo, a educação eu acho que tem que preparar para o mundo. Então, por definição, eu acho que a educação e o setor produtivo têm que andar juntos. Não faz sentido eu viver numa bolha e criar o jovem numa bolha e depois ele encontrar um mundo que não tem nada a ver com aquilo. E eu acho que isso seria muito bom tanto para os jovens quanto para o país, porque aí o país vai receber jovens preparados, né? Vai chegar numa empresa, eu não vou ter que formar essa. Claro que tem suas novidades e tudo, mas a formação básica já vai estar pronta. Eu não vou ter que. O que eu vejo muito de pessoas nas empresas, empresários, é falar: eu tenho. Chega uma criança que não está preparada para o mundo, que não sabe lidar com as realidades, e eu tenho que formar isso. Eu acho que isso podia já vir da formação básica inicial, né? Se tivesse uma integração maior com o mundo real. E outro ponto que eu acho talvez até muito relevante, que eu vejo, né, acho que até mais ou menos falei isso lá no começo, que o que me ajudou sempre a lutar, a batalhar, é ter um objetivo lá na frente. Eu acho que hoje os jovens não conseguem achar esse objetivo, não conseguem enxergar o que eles vão. Eles estão perdidos. E eu acho que uma integração com o mundo real, mostrar o que tem no mundo real, o que é o mundo real, eu acho que pode ajudar a dar foco, a ter um objetivo para buscar lá na frente. E aí eu acho que é um ciclo virtuoso, né? E aí você vai ter mais ânimo de buscar, você vai ter mais vontade de estudar, e, e eu acho que todos os lados se beneficiam disso, né? O setor produtivo, o jovem, o país como um todo, né? E, no fundo, o mundo, né? Que o nosso objetivo é sempre tornar o mundo um lugar melhor. E isso me chamou a atenção que você falou no começo, a questão do foco, a questão da família como base, né? Você falou, meus pais nos incentivaram a estudar, atrás dos meus Sim, objetivos, me deram essa base. E aí, se a gente tem a família como base,
e o jovem, né, já entendendo o seu objetivo e seu foco, não tem como dar errado, né? Sim, Ele vai correr atrás. exatamente. Então, Rafael, nossa, quero agradecer esse momento aqui que a gente passou, das suas contribuições. Eu aqui, depois eu vou te perguntar um monte de coisa, que eu falo, a gente fica com tanta curiosidade, é um mundo muito distante para nós, né, Mi, que não estamos na aviação, com tanta especificidade e riqueza. Obrigada por ser nosso associado, obrigada por investir na educação, obrigada por partilhar seu conhecimento e sua trajetória com a Associação de Olho no Material Escolar. E tem sido um prazer, foi um prazer estar com você aqui e com a minha amiga Michele também, né, nesse momento. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, espero ter somado, contribuído, e eu que agradeço, né, o projeto De Olho em contribuir para a educação do nosso país. Eu, como pai, também me preocupo muito, né, com a educação, com o país como um todo, e obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo trabalho. Obrigada, Rafael. Foi excelente ouvir um pouquinho da tua trajetória. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui conosco. E convido a todos para, se gostaram do nosso podcast, que curtam, que compartilhem com seus amigos, que sigam as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, o Facebook, o TikTok, enfim, estamos em todas as redes, no LinkedIn, pelo De Olho no Material Escolar. Conheçam nossa agroteca, nossa biblioteca virtual, totalmente gratuita, acessível a todos, com a curadoria da Exalc. Temos muitas informações importantes para compartilhar lá com vocês. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada mais uma vez, Rafael. Obrigada, Fernanda. E desejamos um ótimo dia, uma ótima noite, no horário que vocês assistirem, a todos vocês.